Olá, bom dia, queridos. Sejam bem-vindos a mais um devocional Café com o Pão da Vida. Tem alguns dias aí que eu não fiz o devocional, na verdade não postei aqui, porque eu estava em viagem, estou aqui em Salvador, mas hoje eu consegui aqui parar para poder estar gravando aqui com vocês o áudio. Então nós vamos dar continuidade ao livro de Lucas. Nós vamos estar lendo o capítulo 18 hoje, amém, queridos? E ao final do áudio nós vamos estar fazendo uma oração, amém? Que vocês possam estar ficando até o final para estar ouvindo a oração. Amém, queridos? Vamos ler e fazer algum comentário sobre a leitura. O texto começa com uma parábola da viúva persistente. O versículo 1 diz: Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem Deus a temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda bem que não temo a Deus e nem respeito aos homens. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune. E disse o Senhor: Ouve o que diz o justo juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, amém, queridos? Essa palavra que já diz desde o começo, né? Que ela fala sobre a perseverança, né? De não deixar de orar, de perseverar, porque havia uma viúva, né? E um juiz que não queria atendê-la, e ela ficava todos os dias pedindo sobre a causa dela. Pô, olha em favor da minha causa, dos meus adversários. Mas chegou uma hora que esse homem, que nem era Deus, que não era justo, não temia os homens, ele resolveu, né, atender essa mulher. Então, que dirá Deus, né? Será que ele não pode ouvir, né? Aqui tem escrito no versículo 7, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite. Então é o nosso dever, queridos, a gente clamar dia e noite, sem cessar, não desistir, seja em qual motivo for, sabe? Seja em questão da nossa nação, seja em questão de algo que parece que nunca vai acontecer, que está demorando tanto nas nossas vidas, mas nós devemos manter a perseverança e não perder a fé. Amém, queridos? Porque aqui no final, no texto, né, no final não, no versículo 8 ele diz: será que quando o Filho do Homem vier achará fé na terra? Então, será que quando Jesus voltar, a palavra diz que a terra ficaria cada vez pior, as coisas ficariam cada vez piores, mas será que Jesus vai achar fé na terra? Será que diante de todas as circunstâncias que estão acontecendo, nós conseguiremos manter a nossa fé? Sim, queridos, nós vamos manter, mas através de quê? De ouvir a palavra de Deus, de se fortalecer na palavra de Deus e orar, porque nós somos constituídos casa de oração. Nós devemos orar todos os dias e se tiver algum assunto, alguma causa que o inimigo está trabalhando nas nossas vidas para a gente não conseguir, nós não devemos deixar de orar, seja ela qual for. Amém, queridos? E aí no versículo 9 ele disse: também essa parábola, a uns confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então ele veio falar de dois homens, né, que estavam subindo, que subiram no templo, né, estavam orando, e aí um fariseu, né, ficava falando em bom tom para consigo mesmo que ele fazia jejum, que ele não era igual aos outros, adúlteros, injustos, né, ele estava em uma oração ali, em um tipo de ele se exaltando, né, e criticando aos outros. E o publicano que estava do lado, né, o texto diz que ele nem queria levantar os olhos e estava se humilhando ali diante de Deus, dizendo que ele era um pecador, né? E aí, no final, o texto diz: digo-vos que este justificado para a sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltará será humilhado, e qualquer um que se humilhar a si mesmo será exaltado. Então não é para a gente ter uma postura de a gente se achar um coitado, né, queridos, de achar que nós somos um pecador, que nós não valemos nada, que nós somos do pó.
não é isso, mas é que nós não cheguemos diante de Deus com altivez. Quando nós dirigimos ao nosso Pai, nós temos que estar em uma posição de humilhação, né? Que Deus é o nosso Pai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele que pode todas as coisas, e não, nós não podemos, né? Eu vi uma frase de um mentor que eu estou estudando com ele, né? Ele diz que nós não devemos curvar a nossa cervical para homem nenhum e nem para situação nenhuma que aconteça nas nossas vidas, mas para o Deus Todo-Poderoso nós devemos curvar a nossa cervical. Então é nesse sentido aqui que esse texto diz que diante do nosso Deus nós devemos nos humilhar, porque Deus conhece as nossas falhas, Deus conhece o nosso coração, tudo aquilo que está no nosso coração, então nós não devemos ir para Deus nos exaltando quem nós somos. Olha, Deus, quem eu sou, eu não peco, eu não adultero, eu não engano ninguém, porque Deus conhece, não adianta eu falar isso para Ele. Amém, queridos? Então, é um texto bastante interessante. E aí, o próximo texto vem falando do carinho de Jesus pelas crianças, né? Que ele fala que deixa vir, né, os meninos e não impeçais, porque o reino de Deus é das crianças, e ele diz no versículo 17: Em verdade vos digo que qualquer que receber o reino de Deus como menino, nele entrará. Então, né, eu creio eu que essa passagem, né, como eu gosto de ver, né, e comentar, olhar sobre ela, o entendimento que eu tenho, é que o reino de Deus, né, para nós aceitarmos o reino de Deus, nós temos que ser puro como uma criança, né? Nós temos que ter um coração limpo, um coração ensinável, porque tem crianças, né? Hoje em dia as crianças estão perdendo a inocência mais rápido, né? Mas uma verdadeira criança pura, ela não tem um coração maldoso, né, queridos? Ela é inocente, ela vê as coisas com bondade. Então, essas pessoas, quando elas aceitam o reino de Deus, ela tem que se tornar assim, né? Olhar com bons olhos para as pessoas, não que nós não vamos aceitar tudo que as pessoas fazem conosco, mas nós temos um olhar de bondade sempre para estar perdoando, né? Uma criança quando briga com a outra, toma um brinquedo, dá uma mordida, você fala, vai lá, fica de bem com seu coleguinha. Eles estão de bem, daqui a pouco estão brincando de novo e a amizade continua. Então eu creio que é nesse sentido aqui, né, que o texto diz. E aí o próximo texto vai falando sobre um homem rico. E no versículo 18 diz: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamais de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então ele está dizendo aqui que só há Deus como bom, né? Então, assim, queridos, o caráter de Deus, ele é bom. Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, ele tem um caráter imutável de bondade. Nada que é mal provém do nosso Deus. O que provém da maldade são as nossas consequências dos nossos erros, da desobediência desde o Éden. Foi aonde entrou a maldade no mundo, né? Através do inimigo, de Satanás, que queria tomar o lugar de Deus, ele era invejoso, então ele foi expulso, né, com seus anjos, e a maldade provém dele, mas nada provém de Deus. Deus é bom. Nós não temos que colocar nada que exista nesse mundo de algo ruim referente a Deus, porque ele é bom, o caráter dele é imutável. Nós somos a semelhança do Pai. Então, nós podemos fluir, né, com bondade, com mansidão, com domínio próprio, com tudo que é bom, né, com pensamentos bons, mas nós temos que estar praticando isso, porque nós ainda temos um corpo corruptível. Nosso espírito, ele já foi reconectado, quem aceitou Jesus, está conectado com Deus, nós podemos, né, fluir nos frutos do espírito de amor e bondade, paz e alegria, através do nosso espírito que é conectado com Deus, mas nós temos uma alma, né, cheia de informações desde a infância, desde sofrimentos, com muitas crenças, né, com muitas interferências, né, e nós temos um corpo, queridos, que é corruptível, né, nosso corpo vai, se Deus não voltar, se Jesus não voltar antes para nos buscar, nós vamos morrer, nós vamos, né, perder esse corpo, mas um dia nosso corpo será glorificado, então nós seremos como Deus, né? Nós viveremos como Deus. E aí, então,
aqui na Terra, no momento, não há ninguém bom, porque nós temos essa tendência, né? A estar sempre sendo tentado pelo inimigo, nós estamos vivendo na Terra com corpo corruptível, e por isso aqui eu creio que Jesus fala que não há ninguém bom a não ser Deus, ele é o único bom. Então ninguém pode se rotular, eu sou bom, aquela pessoa é má. Não, só Deus é bom. Amém, queridos? E sabeis os mandamentos: não adulterais, não matarás, versículo 20. Não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse-lhe ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Enquanto Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tu tens, repartam entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E todos ouviram isso e disseram logo: quem pode salvar-se? E ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nos deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: na verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado sua casa, pais, irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus, que não há de receber muito mais nesse tempo, no século vindouro e na vida eterna. Amém, queridos? Então aqui é a parábola do homem rico, que é bastante conhecida, né? Onde ele pergunta ao mestre o que ele pode fazer para seguir, que ele já conhece os mandamentos, ele cumpre os mandamentos, e o que ele pode fazer para seguir Jesus. Jesus vai ver, né? Jesus, ele sabe os corações, que ele ainda era apegado às suas riquezas, né? Ele tinha um coração nas suas riquezas. Então, Jesus fala para ele deixar os seus bens e seguir. E ele não conseguiu deixar, porque ele era apegado às riquezas. E aqui ele continua no texto, no final diz que ele, na verdade, diz que todo mundo que deixou sua casa, deixou seus pais, deixou seus irmãos ou sua mulher pelo reino de Deus, vai receber, né? Muito mais. Por quê? A partir do momento, queridos, um mandamento, que é o maior mandamento no Antigo Testamento da Bíblia, é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento era amar o próximo como a nós mesmos. Então, o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas é Deus estar acima de tudo nas nossas vidas. Deus tem que ser a prioridade acima de qualquer pessoa na nossa vida, porque as pessoas se vão, queridos. Mais uma vez eu vou testemunhar aqui a questão do meu pai, que ele faleceu. Se vocês já ouviram meus outros áudios, vão ver eu falando sobre isso. Se não, eu vou contar aqui uma coisa que veio agora no meu coração. O meu pai, eu não tinha um bom relacionamento com ele e eu sofri muito durante a doença dele, durante a morte dele. E eu fico imaginando uma pessoa que tinha um relacionamento muito bom com o pai, sabe? Meu pai, ele não dava amor pra gente por causa da criação. Na verdade, ele deu o que ele pôde dar. Mas ele não era uma pessoa amorosa, sabe? Ele tinha... Enfim, não vou entrar em detalhes agora. Mas eu fiquei pensando, imagina aquela pessoa que é apegada, né? Vamos colocar essa palavra aqui. Que era muito apegada ao pai ou à mãe. E chega o momento da partida, né? Desse ente querido, como que a pessoa fica? Às vezes a pessoa pode morrer junto, ou a vida da pessoa pode acabar ali junto com aquela morte do ente querido, e a pessoa não vê mais sentido na vida, ou seja, um filho. Mas, queridos, quando você tem Deus no coração, quando Deus está acima de qualquer coisa, você supera qualquer perda, qualquer sofrimento, porque Deus está no nosso coração e Ele está acima de tudo. Teve uma testemunha lá de uma moça que perdeu uma filha de adolescente de 15 anos. E ela estava bem ali, sabe? Depois do enterro. Óbvio que nós temos que viver o luto, nós temos uma alma, nós temos que viver o luto, né? É saudável isso. Mas eu tô falando em questões de realmente a gente deixar tudo isso e trazer Deus como prioridade. Então, não só nessa questão de Deus estar acima de nós de todas as coisas, mas de obediência também mesmo, né? Nós estarmos sempre obedientes a Deus, independente do que qualquer pessoa venha a falar da nossa família, dos nossos amigos, de mulher, de filhos. Deus tem que ser a prioridade nas nossas vidas. Amém, queridos? E ele fala aqui a partir do versículo 31,
sobre a morte e ressurreição. E tomando consigo os 12, disse-lhe: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumpra no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecidos, injuriados e cuspido. E haverão de ser açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, pois estas palavras eram encobertas, e não entendia o que eles diziam. Então, a revelação disso, né, nesse momento, só Jesus tinha, né, porque o Pai tinha revelado a ele tudo aquilo que ele ia passar, mas os discípulos não conseguiam compreender nem entender. Eles ficavam procurando entender o que Jesus estava dizendo e eles não entendiam. Então, ele estava aqui falando sobre a sua morte e ressurreição, né, queridos? E eu posso acrescentar algo aqui que veio no meu coração, que às vezes nós temos alguma revelação, né, do que Deus já falou conosco, e às vezes nós vamos compartilhar com alguns amigos nossos, né? Até pessoas muito íntimas aqui, como no caso eram os discípulos, né? As pessoas não conseguem compreender, né? Algo que Deus já colocou no seu coração, que Deus já revelou. E é difícil das pessoas entenderem, né? Mas que nós possamos realmente confiar naquilo que Deus nos falou, que nós venhamos perseverar e que nós venhamos realmente contar no momento certo e para as pessoas certas. Amém, queridos? E o último texto fala sobre a cura de um cego mendigo, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disse-lhe que é Jesus, Nazareno, que passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe para que trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: Recupera a visão, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aleluia! Então, né, Jesus, o cego ficou clamando ali insistentemente. Esse capítulo aqui está falando realmente de perseverança, né? As pessoas repreendendo ele: Para de importunar o mestre. E ele: Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Ali, clamando, até que Jesus falou: Traz ele aqui. O que você quer? Fala comigo. Ele falou: Quero ver, Senhor. E Jesus, com uma simples palavra, recupera a visão. E a fé dele salvou ele. Então a fé salvou esse mendigo, né? A fé que ele tinha em Jesus, a insistência que ele tinha. Ele não só adquiriu a cura que ele desejava, né? Mas ele começou a crer, né? Que ele era o filho de Deus, era o filho de Deus. Na verdade, ele já estava crendo antes, né? Quando alguém falou: É Jesus, o filho de Deus. Ele foi lá com fé, né? É o filho de Jesus, então eu posso voltar a ver. Então ele foi curado e ele creu, teve a testificação que realmente ele era o Filho de Deus, né? Mas na verdade ele já estava crendo. Que lindo, né, queridos? Jesus, ele passava só fazendo bem, só fazendo milagres e prodígios, e que o meu desejo agora, nessa manhã, é que nós possamos ser assim, que eu possa ser assim, que eu possa ser luz por onde eu andar, que eu possa ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Sabe, que nós não venhamos só esperar que as pessoas venham fazer as coisas por nós, mas que nós sejamos a bênção, nós somos a bênção, né? E nós podemos abençoar as pessoas, trazer alegria, trazer paz, cura, e que nós possamos ser assim, queridos, e que nós venhamos continuar a perseverar, tá? Na leitura, no dia a dia, na leitura da palavra, na oração, porque esse é o nosso café da manhã, isso é o que nos fortalece, que nos alegra, e que nós possamos todos os dias estar assim. Amém, queridos? Vamos fazer oração, já são 19 minutos, quase 20 minutos de áudio. Vamos orar pelo nosso dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós chegamos, Senhor, diante de Ti, assim como o texto diz, Pai, nos humilhando, porque nós sabemos, Pai, que nós somos falhos, que nós não somos perfeitos, Senhor.
que nós cometemos falhas, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor. Nós estamos diante de Ti com humildade e simplicidade, porque sem Ti nós não seríamos nada, Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus mais que suficiente em nossas vidas, o único que nós adoramos e amamos, Senhor. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, onisciente, onipresente, está em todos os lugares. O Senhor vê todas as coisas, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha estar conosco em todo o tempo, Pai. Que não nos deixe esmorecer, que nós venhamos a estar te buscando todos os dias, Senhor, lendo a Tua palavra, conectados com o Senhor, independente de onde nós estivermos, Senhor. Independente do ambiente que nós estivermos trabalhando, estudando, morando, Pai, andando, Pai, que nós venhamos estar sempre conectados com o Senhor, com o Teu Espírito, que de Ti flui todas as fontes da vida, Senhor. Do Teu Espírito nós podemos fluir em bondade, em mansidão, Pai, em domínio próprio, em paz, em amor, Pai, diante de qualquer circunstância, Senhor. Que nós possamos ser testemunhas na vida dos outros, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, Senhor, acima de tudo, Senhor. Que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Dar atenção, dar amor, cuidado ao próximo como a nós mesmos, para que eles sejam alcançados, Senhor, pelos nossos testemunhos, pelas nossas atitudes, não só pelo que nós pregamos ou falamos, Senhor. Nós somos a Bíblia. Nós somos testemunhas do nosso amor, do Teu amor, Senhor, da Tua bondade. E que nós possamos ser assim. É o que eu desejo para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, Senhor. Obrigado, Pai, por um dia abençoado. Obrigado por respostas do Senhor, respostas de oração. Obrigado, Senhor, por portas abertas, caminhos abertos, Senhor, nos conduzindo em tudo. Obrigado por saúde divina. Obrigado, Pai, pelos Teus anjos acampados ao nosso redor, a cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue precioso, da ponta da cabeça até a planta dos pés, nos guardando de todo mal. Anjos acampados ao nosso redor, onde nós estamos, no lugar, nas pessoas, e o Teu amor sendo alcançado pelas pessoas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te amamos e te agradecemos por um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Espero que vocês tenham sido edificados, assim como eu fui. Que vocês leiam o texto vocês mesmos, depois de vocês ouvirem esse áudio. E que vocês venham ter as suas próprias impressões, percepções com a palavra de Deus. E que vocês tirem um tempo para estar com o Senhor. Amém, queridos? Para estar ouvindo o Senhor, porque nós oramos, nós lemos, nós oramos, nós precisamos também parar e perguntar ao Senhor o que Ele deseja que nós façamos. Nós precisamos ouvir ao Senhor. Amém, queridos? E eu volto amanhã com o capítulo 19 para a gente dar continuidade ao devocional. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Um abraço. Até amanhã.